Vamos lá. Eu vou começar com a equipe 7. Antônio Matheus, João Gabriel e Andressa. Bom, a gente basicamente define o nosso mapa, né, como sendo uma divisão entre realizar a cura da forma correta e realizar a cura da forma incorreta, e o que é que isso ocasiona no concreto, né? Então, a cura é um processo, né, que é basicamente forma de você conseguir evitar, né, que essa água que foi considerada para estar fazendo a relação água-cimento, ela não evapore de uma forma precoce. E isso acontece, e caso isso aconteça, né, e não realize a cura da forma correta, ocasiona alguns problemas, como, por exemplo, quando um concreto ele tem uma maior quantidade de água, ele vai ter uma maior evaporação. Essa evaporação que vai acontecer, ela vai acarretar em uma menor durabilidade, uma maior porosidade e, consequentemente, também uma menor resistência e uma maior retração também hidráulica. Essa porosidade é um problema porque o cobrimento do concreto, né, é a parte que fica mais exposta ao ambiente. Se tiver uma maior porosidade, ela vai estar mais exposta aos agentes que são agressivos e que venham comprometer a qualidade em si do concreto. E esses agressivos, eles vão avançar através dos poros e, por exemplo, atingindo a armadura, vai ocasionar também um problema, conhecido como a corrosão, né, dessa armadura do concreto. Esses elementos podem ser, por exemplo, CO2, cloreto, sulfatos, que venham a vencer esse cobrimento até que chegue na armadura. Um outro ponto é que, para se realizar a forma da cura, né, da forma correta, demora um certo período e ele varia também com o tipo de cimento que vai ser utilizado. Porque, por exemplo, se for utilizado um cimento do tipo CP3, que tem atinge uma resistência menor do que Parada Mari, por exemplo, a cura ela tem que ser realizada com um tempo maior, para que a pressão de vapor ela seja inferior à resistência que o concreto, menor a resistência que o concreto vai ter, né? Então, por exemplo, se tiver um concreto de 50 MPa, ele vai atingir essa resistência mínima, né, que define de 15 a 20 MPa em torno de 2 a 3 dias. Mas, por exemplo, um cimento, seja do tipo CP3, ele vai atingir uma resistência mínima, né, em um tempo muito maior, por exemplo, em torno aí de 14 dias. Aí, passando aqui para um próximo ponto, né, que no caso é para realizar o procedimento da cura da forma correta, existem alguns procedimentos, como o próprio texto ele traz. No caso, é usar um tipo de revestimento saturado que retenha essa umidade, o represamento ou imersão da laje, por exemplo, o borrifamento da água, neblina de água, e também a vedação da superfície concretada através da aplicação de uma manta de papel impermeável. Então, tudo isso visa, né, conter essa água para que ela não evapore e ocasione os problemas que eu já mencionei. O próprio saco de cimento pode ser usado para cobrir laje e evitar que a radiação solar incida diretamente na laje, ou seja, existem materiais na própria obra que pode ser aproveitado para auxiliar no processo de cura dos componentes. Sim, verdade. E teve um ponto, professor, que eu fiquei um pouco na dúvida, foi em relação à cura acelerada. Porque, assim, porque ele relaciona, né, a cura acelerada com o processo de desforma. Eu não consegui correlacionar, né, como a cura de uma forma acelerada iria fazer com que a minha desforma do meu pilar fosse de uma forma mais rápida. Porque, no meu entendimento, né, esse processo depende, na verdade, do tipo de cimento que vai ser utilizado e com o ganho de resistência que ele vai ter durante o tempo, né? As duas coisas estão certas, Matheus.
Quando você aumenta a temperatura, as velocidades não aceleram das reações? Assim, Então, acelera o processo de pega e acelera o processo de endurecimento. Também acelera a retração, acelera tudo, por isso tem que ter cuidado maior. Com a temperatura maior, ele vai produzir CSH mais rápido, né? Exato. E aí vai ter mais resistência e assim vai ser mais possível tirar a forma logo. Perfeito, Andressa. Fechou, exatamente isso. Se você acelera as reações, você tem um ganho lá de resistência bem mais rápido. Você pode tirar a forma antes do tempo. Deu para entender, então. Na verdade, cinética química. Quais são os fatores que aceleram as reações? Lá de cinética química, química pura e aplicada. Fator 1, aumento de superfície de contato. Temperatura 2. Pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Então, à medida que você aumenta ou você interfere nesses fatores, você acelera a reação. Se você acelera a reação, significa que produz mais produtos. Ficou redundante, mas os produtos em química são os produtos da reação. Acaba gerando mais produtos. Quanto mais produtos gerados, maior resistência e, portanto, você pode antecipar a desforma. Ei, professor, surgiram as dúvidas aí no chat, o senhor pode... Sim, cadê? Não, cadê? Começa onde? No Isso é Comum. Isso é comum. O que é comum? Utilizar saco de cimento para... Depende. Eu não gosto dessas regras que é geral, é comum, depende da necessidade. É algo que são estratégias. É comum, alguém já usou? Nesse sentido é comum. Se a pergunta é assim, é comum, todo mundo usa? Não, não é comum para todo mundo usar. Mas é uma estratégia utilizada? Existem pessoas que fazem, claro que fazem. O saco de cimento ele vai ser feito o quê? Vai ser vendido, então é melhor... eu nem sei se o saco de cimento hoje está sendo reciclado, mas enfim. Se você tem o saco de cimento, abrir, jogar água e cobrir com os sacos úmido, vejam, o que o papel faz é diminuir a incidência de radiação. Então é comum sim, Agora, se a pergunta é comum no sentido de que todo mundo faz, não é comum. Existem outras estratégias mais sofisticadas. Então, vai depender do contexto da obra e da interação do engenheiro na obra em si. O saco de cimento é recomendado colocar no mesmo dia? Não entendi. Ô, professor, no caso, como a cura, porque tem essa questão de colocar o saco de cimento. Na parte da concretagem, eu poderia estar colocando o saco de cimento no mesmo dia para cura? Olha só, Brenda, depois de 50 minutos não já começa a pega? Sim. Então, você pode umedecer. Não dá ainda para colocar, ser uma laje, teria que alguém andar. Eu não tenho resistência ainda, então não dá. É algo que se sente muito no momento, Brenda. Então, o que pode ser feito? Aí tem que ser por aspersão. Só que a aspersão seca mais rápido. Então, depois de 3, 4, 5 horas, que já permite deslocamento, aí você diminui a evaporação colocando o saco. O objetivo de colocar o papel, como Antônio falou, é reduzir a evaporação e exigir menos tempo de funcionário molhando. Mas não é uma obrigatoriedade. Entendi. Agora, quando é que começa? As perguntas de quando começa, elas são muito relativas, se sente lá na obra. É uma decisão de momento. Não, olha, eu vou usar estratégias para reduzir a evaporação da água e exigir menos de um funcionário que vai ficar molhando. Isso é mão de obra, que fica só molhando. Ele poderia estar produzindo outra coisa. Então, pode ser usado saco de cimento, cobertores de lã, umedecido, claro. Professor? Oi. E o saco de cimento, ele já é feito, as camadas dele já para questão de proteção do próprio cimento, né? Então, por exatamente. Isso que as camadas do saco. Para evitar a entrada de água, porque a entrada de água no cimento
hidrata o cimento no saco, e ele tem que ser hidratado no E concreto. protege da parte externa também. Exatamente. Então, a estratégia é realmente abrir, se não tiver um outro uso. Na minha obra, a gente tem um uso mais nobre para o saco de cimento. Aí você vai buscar outra estratégia de cura, aspersão de água, inundação. Mas tem outros resíduos de obra que podem ser usados também, assim falou Ademilton. Sim, é ver quais são. O cuidado é não colocar materiais que possam contaminar o concreto com cloreto, com sulfato, claro. Bom para a natureza, evitando mais resíduos, perfeito. Se na cura úmida comum a temperatura chega a 50 kg, esse processo de aceleração de cura pode chegar a quantos graus? Olha, Sérgio, isso precisa ser monitorado. Não tem como eu te dizer qual temperatura pode chegar. Isso pode elevar a temperatura a patamares superiores a 50 graus Celsius, 60, 70, e aí começa a aparecer fissuras. Então, isso precisa ser monitorado, tem que ter um termômetro, calorímetro. Agora, isso depende da complexidade da obra. Se a gente estiver falando de uma barragem, por exemplo, é uma usina térmica no núcleo de uma barragem, no núcleo onde está sendo concretado. Então, você tem um laboratório lá para controlar tudo. Se é uma obra mais simples, às vezes não tem o termômetro. E aí é realmente evitar, se não tem como controlar, evitar essas situações extremas. Mais alguma dúvida? Na apostila, ele indica que a cura acelerada, ela pode chegar a temperaturas em torno de 60 graus. Sim, o problema, dependendo, gente... Dependendo do método, pode chegar mais do que isso? Olha, o grande problema, Andressa, chegou a 60 graus. O grande problema... Deixa eu ver o que eu faço aqui. O grande problema não é só a temperatura. Deixa eu abrir aqui uma... Professor, Oi. essa cura também pode, feita de maneira errada, pode ocasionar retração do concreto, fissuras também. Exato. Me permita aí, Antônio Matheus, para que eu responda a Andressa. Para aí um minutinho só a apresentação, por favor. Certo. Olha só, consegue enxergar a minha tela? Cadê? Deixa eu ver se eu consigo. Sim, professor. Sim. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, ó, uma viga. Oh, meu filho. Eu desenhei, mas esqueci de... Foi falha minha agora. Cadê a caneta? Aqui, meu filho. Digamos que eu tenho aqui, ó, uma viga, certo? O núcleo dessa viga, a Andressa me perguntou, olha, esse núcleo aqui, digamos, está a 60 graus Celsius. O grande problema é que eu tenho a 60 graus no núcleo e o concreto é um isolante térmico. E aqui está em contato com o ambiente. Se eu tenho uma cura térmica e isso aqui está a 60 graus Celsius, eu tenho um equilíbrio térmico entre ambiente, que estaria a 60, internamente. Mas eu tenho situações não de cura térmica, eu posso ter um ambiente, por exemplo, a 27 graus Celsius e aqui a 60. Olha o problema. Se eu tenho maior temperatura, então eu vou ter uma maior dilatação do núcleo dessa viga, por exemplo, dessa região central. E eu vou ter
uma menor dilatação na superfície. Ou seja, colegas, se isso aqui vai dilatar e isso aqui vai ficar curto, a tendência é que eu tenha isso aqui, ó. Um pouco mal desenhado, mas dá para compreender. O que isso significa? Que eu vou ter processos de deformação diferencial. Eu vou ter uma deformação maior aqui no núcleo, e essa deformação vai diminuindo para a superfície. Isso, colegas, se eu tenho essas deformações, olha, que vão variando à medida que se afasta do núcleo, geram tensões cisalhantes diferenciais. Essas tensões cisalhantes diferenciais provocam o quê? Fissuras. Aí começam a aparecer aquelas fissuras clássicas ao longo da viga por retração. Então, em síntese, aumentou a temperatura, vai gerar fissura? Não, se esse maciço, se esse bloco como um todo, ele aumenta a temperatura homogeneamente e depois é resfriado homogeneamente, isso não gera variação de tensão interna por conta da carga térmica. Logo, não vai gerar fissuras por retração. Mas, colegas, isso exige, claro, conhecimento de faixa preta em concreto. Ou seja, nós, engenheiros e engenheiras. Não é tão trivial. Exige tecnologia. Se eu quero estar fazendo cura térmica, eu preciso de um ambiente capaz de monitorar a temperatura interna. Eu posso até concretar a viga com um sensor de temperatura interno. E controlando isso. Isso funciona em quê? Claro, estruturas complexas de viadutos que justifiquem o investimento de tecnologia. Eu já disse, olha, ficou caro? Não existe nada caro. Você vai fazer uma viga dessa para um viaduto de São Paulo? Gastou quanto? Olha, para fazer, para monitorar, eu vou conseguir em 3 dias, a viga vai sair por R$1 milhão. Rapaz, é caro demais para ver. Não, não é caro não, meu amigo. Aquela região em que o viaduto está parado por 7 dias, traz uma perda de 20 milhões. Isso é computado, isso tem dados, eu estou chutando agora. Então, o investimento de R$1 milhão em uma viga, para que se tenha tecnologia para acelerar o processo e colocar a viga para liberar o trânsito, escoar fluxo, escoar a produção, não é caro. Porque a taxa de retorno é muito maior do que o investimento. Portanto, investimento em tecnologia é caro ou não é caro, depende muito do contexto. Por isso eu tenho muito cuidado com essas regras gerais. Do tipo, isso ninguém vai fazer. Vá com calma, engenheiro ou engenheira. Não é bem assim. O ninguém vai fazer limita a tua capacidade de atuação. É melhor dizer, isso é possível de ser feito e tem que ser avaliado a viabilidade. Ponto. Engenheiro e engenheira tem que trabalhar assim. Olha, existe a possibilidade, mas precisa ser avaliada a viabilidade, porque para que eu tenha a concretagem de uma viga de 1,5 metro de altura, de largura, um vão de 15 metros, não é um vão trivial. Eu vou precisar dessa seção, transportar, não é trivial, mas em determinadas situações existe. Às vezes eu ouço estudantes dizer assim, professor, isso ninguém faz, não vai fazer uma viga. Olha, vá com calma, porque se ninguém faz, não é verdade. Nem todo mundo faz também, não é essa generalização. Eu não vou pensar isso aplicado a uma pequena obra. Portanto, o bom profissional, a boa profissional, é aquela que avalia o contexto, conhece as tecnologias, tem parcerias, então façam network. Tem uns grupos de vocês de WhatsApp, porque é preciso fazer network.
A gente não consegue dominar tudo, mas a gente consegue, em parceria com os colegas, fazer grandes investimentos, grandes obras, sem que cada um domine o todo, mas cada um vai dominando partes, e dessa interação se consegue, sim, aplicar tecnologia. Voltei, agora é com vocês a palavra. Acredito que tá. Te expliquei, Andressa? Sim, sim. Então, chegou a 60, é problema? Pode ser que não. É preciso ver como isso está sendo controlado para não gerar, porque aquilo ali vai gerar uma torção na viga. E se a gente tem uma temperatura em cima da viga menor do que embaixo e bem maior no meio, isso gera torções no elemento. Torções por temperatura. E essas torções levam à fissuração. No fim das contas, a gente volta para aquela situação, né? Existem maneiras ideais de fazer cura, porém, o custo-benefício é muito mais... A gente precisa analisar muito mais o custo-benefício do que o valor, né? Então, sempre vai depender da situação, sempre vai depender do tipo de cimento, sempre vai depender do ambiente em que você está, das possibilidades. Perfeito, Andressa. Mas, assim, o básico tem que sair daqui já definido. Olha, não pode se deixar de usar mangueira. Não haver cura, né? Não pode. Precisa arranjar um método que seja viável para que a cura aconteça. Perfeito. Aí você foi muito feliz ao dizer assim, olha, não se discute mais cura. Não se discute. Tem que ter cura. O que é mais viável, aí é que é adequar o contexto da obra. Se é o saco de madeira, se é inundação, enfim, isso é o ajuste lá na obra para melhor viabilidade. E envolve até criatividade, tá? Não tem uma regra padrão. Mas não se discute ausência de cura. Não se discute. Isso, para mim, não faz sentido discutir ausência de cura. Se é térmica, aí é o que a Andressa se posicionou muito bem. Aí é uma questão de viabilidade técnica. Quem pediu a palavra estava com a mão levantada, foi quem? Alan. José. Fale, Alan. Professor, eu mandei até no chat aqui a pergunta, por conta eu estava dando uma estudada nesses outros tipos de cura, além da água aplicada diretamente. Porque o objetivo no caso, o papel, o senhor citou aí também o saco de cimento, enfim, qualquer cobertura, é a gente reter a água, né? Perfeito. Beleza. Então, a gente precisaria aplicar esse tipo de cobertura, seja papel, seja cobertura, tecidos e afins, ainda quando o concreto ele está fresco, porque depois de um certo tempo, parte dessa água já vai ser perdida por evaporação. Olha só, Alan, eu vou retomar esse ponto. Quando é que começa a cura? É ótimo. Quando é que começa a cura? Para você, quando é que deveria começar a cura? É relativo, porque vai depender do tipo de cura que você está realizando. Não, vamos pensar na cura mais simples. Não vamos sofisticar agora a nossa discussão. Molhar, Alan. Você vai molhar a superfície do concreto quando, Alan? De uma laje, por exemplo. Após um dia, após 24 horas. É isso? Não é 50 minutos que dura pega, não é isso? Então, a partir de 50 minutos já pode. Eu diria até, meu amigo, veja, a cura não é repor a água que está evaporando. Não é isso? Quando é que a gente vê que a água já começou a evaporar na parte interna do concreto? Quando a superfície está seca. Isso acontece com quantos minutos, meu amigo? Não sei. Aí depende das condições, né? Exato, gente, exato. Então, é uma pergunta difícil de responder e fácil de responder ao mesmo tempo. É difícil porque eu não sei dizer em qual situação vai ser em 10 minutos, em 20, 30, 40. Não, porque depende das condições de lá. E é fácil dizer assim, meu amigo, tu está concretando? Você consegue ver quando o concreto, a superfície fica seca? Consigo, então molhe. Acabou. Simples assim. Simples assim.
Em tecnologia de concreto tem esse olhar bem simples. Secou, começou a secar a superfície, já começa a comprometer e a evaporar a água que está abaixo. Então, molhe para evitar a evaporação de água em camadas mais internas do concreto. Simples assim. Certinho, professor. Diga, Jailton. Esse clima mais ameno agora de chuvas é excelente para esse período de cura de concreto, né? Quantas horas? Aqui até hoje amanheceu uma garoa. Fiz a concretagem pela manhã, não estava... Olha, não se concreta com chuva torrencial, não se concreta e vibra caindo água, porque se você misturar o concreto, vibrar o concreto chovendo, você altera a relação água-cimento. Sim. Não é? Sim. Eu acho que a gente Sim. já discutiu isso na disciplina. Não vai? Tá caindo chuva, o maior toró jogando caminhão lá, misturando, caindo água. Não, eu estou fazendo cura. E misturando não é assim. Você altera a relação água-cimento. E quanto mais água na relação água-cimento, menos resistente ao concreto, mais poroso, etc. Mas concretei e começou a chover. Aí ficou aquela chuva garoa, ele já deu pega, caiu até toró, já aconteceu isso. Já me chamaram para avaliar. O concreto entrou em pega, bateu o maior toró. O que aconteceu? A superfície do concreto, a chuva lavou. Danificou a parte interna do concreto? Não. E a dúvida do construtor era, Cleiton, eu quero saber se diminuiu a resistência do concreto com essa chuva. Eu preciso avaliar isso. Ele foi lá avaliar. O que a chuva fez? Lavou aquela massa superficial do concreto. Na verdade, isso depende da resistência superficial que ele consegue atingir, né? Tipo assim, a parte superficial produz uma determinada quantidade de TSH que gera uma resistência que suporta, no caso, o peso da chuva, ou, né, o impacto da água, sem necessariamente causar problemas na parte interna. Perfeito, Andressa. Isso depende muito, claro, do tempo entre a chuva torrencial e o lançamento do concreto. Se está lançando agora, você vem formar uma trovoada ali, meu amigo, procura umas lonas para cobrir. Umas lonas para cobrir. Mas não foi o caso. Oi. Nesse tipo de análise aí, quando ocorre alguma chuva, o senhor leva em consideração o tipo de concreto sendo utilizado? Olha, Dilce, lá foi assim, uma análise bem objetiva. Eu vou desligar aqui teu microfone um minutinho, Matheus. Certo. Você pode voltar a ligar. Olha só, Dilce, como foi analisado no caso? A gente, primeiro, fez uma esclerometria na superfície, para ver como estava. A gente viu que realmente uma camada de 1 milímetro, por exemplo, foi afetada. Houve uma certa lavagem, mas quando a gente escovou, tirou isso, lixou, menos de 2 milímetros da superfície, o concreto estava com a resistência íntegra. Então, foi uma análise assim, bem objetiva. Eu gosto de fazer análise por meio de ensaios e não só no olho. Porque a preocupação do construtor foi feita a concretagem, passou um tempo, não foi imediatamente após a concretagem, mas não foi um dia depois, foi 1h30, 2 horas depois, já tinha começado a pega e viu que as gotas d'água na superfície lavou o concreto, enfim. Aí o que a gente fez? Fez na superfície a esclerometria, pediu para fazer um lixamento para ver em profundidade, para ver qual profundidade aquela diminuição de resistência afetou o concreto, e a gente viu aí que baixa profundidade houve interferência. Resultado final, não teve interferência, não teve. Então, nesse caso, não necessitou de algum reparo, né? Porque pela espessura que foi danificada. Não precisou de reparo nenhum. O único reparo que foi feito foi do acabamento, porque a superfície realmente ficou feia. Se fosse um concreto aparente, precisaria sim fazer reparo. Mas não foi o caso, só removeu essa camada de forma bem simples e continuou o processo construtivo. Ao contrário, a água ela é até benéfica, e essa foi a pergunta de Jailton, para que eu não fuja da pergunta de Jailton. Está chovendo.
Quantas horas depois eu vou precisar fazer cura? 2, 3, 4 dias. Se está chovendo, aquela garoa, 5, 6 dias, já fez a cura. Ponto final. Então, quando começa a cura, é difícil dizer e fácil ao mesmo tempo. Alguém levantou a mão aí que eu vi um barulhinho. Professor, em relação a essa questão da chuva, porque tem regiões que tem chuva ácida. Isso é prejudicial, né? Sem dúvida. Aí é diferente. Aí é ataque químico, Tarcísio. Aí é ataque químico. E esse ataque vai ser de fora para dentro. Aí tem que, dependendo do pH da água, o concreto tem que ser protegido. Se ele é aparente, tem que ser impermeabilizado. O concreto tem que ser impermeabilizado, tem que ter uma cobertura. Ele não vai ficar exposto à chuva ácida. Fala, Edilson. Foi eu que levantei a mão, até coloquei no chat. No caso, por exemplo, falando de viga baldrame, né, que é mais comum e deve ser impermeabilizado. A questão da impermeabilização usada ali, ela pode diminuir, por exemplo, o tempo de cura? Ou não? Deve ocorrer normal a cura? Viga baldrame. Você vai fazer a impermeabilização de que forma disso? A mais comum, né, que utiliza na viga baldrame, aquela manta, geralmente a manta asfáltica, por exemplo. Você aplica manta asfalta quantos dias depois? Não tenho certeza os dias, não. Isso que eu queria saber. Aí observe, ó. Não, eu estou buscando a resposta em você. Não estou buscando a resposta em você. Estou dizendo assim, você aplica a manta 2 horas depois de concretar? Não. Não há aderência entre manta asfáltica e superfície de concreto úmido. Não há. Não faça. Não há aderência. A não ser que seja por meio de emulsões asfálticas. Já existe tecnologia para fazer isso. Não é o comum. Então, não se faz impermeabilização por meio de manta, por exemplo, logo após a concretagem. Vai fazer 4, 5, 6, 7 dias depois. Ou 3 dias depois. A manta vai influenciar na cura? Claro que não, meu amigo. Você já perdeu aí 3 dias. Então, desculpa. É preciso ver... Só um minutinho. É preciso ver qual é a estratégia lá de impermeabilização. Pode ser que você tenha uma impermeabilização por meio de emulsões ou material que não sejam hidrofugantes e que você aplica logo após a concretagem. Vai influenciar? Vai. Pode ser usado. Mas é preciso avaliar isso com cuidado, porque se há um delay entre a concretagem e a impermeabilização, e você não faz cura, você perdeu aí a fase primordial do processo de cura que a gente já discutiu aqui. Mas alguém não. Alguém? Professor, só uma dúvida em relação... É porque eu já vi acontecer, né? O pessoal jogando água de piscina. Por exemplo, tem uma piscina lá que o pessoal ele queria, por exemplo, esvaziar a piscina e aproveitou a água para jogar na laje, uma laje que ele estava construindo. Isso é correto? Olha, água é água, Tarcísio. Mas devido aos produtos da piscina. Se tem sulfato e se tem cloretos, é problema. Se o processo de limpeza, que se usa muito sulfato, apesar de que muitos piscineiros não mais utilizam sulfato para decantar, utilizam outros clarificantes. E se o teor de cloro não está alto, que às vezes a piscina está há muito tempo lá e não tem mais cloro que seja danoso ao concreto, então não tem problema nenhum. Agora, se realmente essa água foi feita a decantação usando sulfato, se está clorada, é uma água adequada para tomar banho e está sendo utilizada para curar o concreto, isso pode trazer problemas. Então, vejam, a água de cura não é água potável. Tem uma água que é suja, posso usar para cura? Claro que pode. Suja de quê?
Às vezes o problema não é a sujeira, o problema às vezes é o que tem nela, sulfato, cloretos. Então a água limpa pode ser muito mais problemática do que uma água removida aí de uma barragem, de um reservatório, de um tanque, como se diz. Então, é preciso só ver quais são as condições dessa água que está sendo usada. Alguém levantou a mão, mas eu não sei quem foi. Pode falar. Quem, Luan? Fale, Luan. Existe norma para água de concreto, né? De argamassa, essas coisas, não tem? Isso. Agora sim, essa água ela tem que vir de tratamento, água tratada da Embasa. Para quê? Para poder utilizar no concreto. Você vai construir uma obra. Essa água não vem da Embasa, não? Não necessariamente, Luan. Não precisa ser água potável, não. Os parâmetros... por exemplo, água potável tem que ter índice de coliforme fecal 0. É o indicador de potabilidade. Para que isso em concreto? É porque eu ia falar em relação ao cloro, porque a água da Embasa, geralmente, quando ela vem recém-tratada, a gente percebe um cheiro... Não se usa água recém-tratada, não é adequada. Não é adequada. O que você faz? Chegou a água da Embasa, deixa no reservatório 2, 3 dias que o cloro evapora. Aí você pode usar. Então, os parâmetros de água de concreto não são parâmetros de potabilidade. É diferente. A água potável pode ser usada? Pode, não há problema em ser potável. Mas essa potável tem elevado teor de cloro? Não pode. Então, existem agentes, sulfatos, cloretos, que são agressivos ao concreto. Vamos em frente. Tem mais alguém a contribuir? Ô, professor, em relação a essa parte aí que o cloro evapora, quando evapora, nesse caso, se eu pegar a água que vem direto da Embasa, porque às vezes tem uma torneira que ela já é ligação direta. Aí a pessoa vai, digamos que a gente utiliza essa água que já vem direto da Embasa. Ela tem um risco de ter um teor de cloro alto, a depender até da região. Eu já discutiu isso, Gabriel. Pode sim, há risco. Eu já discutiu. Qual é a recomendação, Gabriel? Que eu falei agora. Vai dar 2, 3 dias no reservatório. Isso. Fechou. Vamos em frente. Toca o barco. Senão a gente roda no mesmo ponto. Mais alguém? Vamos lá, equipe 7. Vamos lá, equipe 7. Flávio, Tarcísio, Adilson e Jailton. Compartilha com a gente. Pronto, deixa eu botar aqui. Coloca aí a tela. Tá. Aparecendo. Posso começar? Pode começar, Edson? Quer começar? Pode sim. Pronto, professor. A gente fez um mapazinho aqui, bem básico, né? Sobre a cura do concreto, e a gente pontuou algumas coisas, né? Por exemplo, o que é a cura? Como a gente já viu, né? Procedimento adotado para evitar que a água de amassamento e de hidratação evapore das regiões superficiais. Aí, quais são as melhorias da cura, né? A gente já viu, traz baixa permeabilidade, baixa absorção de água, alta resistência à carbonatação, resistência mecânica e durabilidade ao concreto. Por que é necessária? Para evitar que a perda de água no processo de pega e endurecimento, né? E os principais objetivos, como a gente já falou, impedir a perda de água, controlar a temperatura
e até em casos especiais, suprir a água para hidratação. Os métodos de cura, né, até o grupo anterior já falou, represamento em imersão, borrifamento neblina e uso de revestimentos saturados e vedação da superfície com mantas. Olha aqui uma partezinha que a gente falou também da importância e a influência de cura. E na parte de influência de cura, a gente trouxe até mostrou um gráficozinho que Tarcísio vai comentar mais um pouco aí sobre ele. Em relação ao gráfico, é a importância da cura em relação ao fator água-cimento, né? A gente pode observar aí daquela questão que até André está falando, em relação à geração de CSH para geração de resistência, e observa-se que quanto maior o tempo de cura para alguns determinados concretos, a gente chega a aumentar ter um maior nível de resistência, né, para o concreto. E claro que isso depende também do tipo de concreto, porque tem alguns concretos que as reações acontecem mais rápido devido à superfície de contato, por exemplo. Pode ser um representado. Professor, eu queria falar também em relação à superfície de contato. Eu estava vendo a diferença, né, de um cimento Ari para um cimento CP3, por exemplo. É que no processo de fabricação, a moagem dele ele demora mais, porque ele tem que ser partículas mais finas para ter maior superfície de contato para a reação ocorrer mais rápido. Aí eu vou deixar Jailton falar. Fala, Jailton, deu a palavra. Completando essa ideia aí, até que o senhor tinha colocado no instante sobre os aspectos, né? Em relação à umidade relativa, a geometria da peça, entre outros. Uma das dicas é em relação ao água-cimento também, que nem já foi colocado antes, né? Quanto maior a quantidade de água, pode isso causar problemas, né? No processo inicial do concreto, desde que esse excesso pode causar retração, fissuras. E tanto que a gente disponibilizou uma tabela também aí de ganho de resistência e o tempo mínimo em relação à função do cimento e a relação água-cimento. Disponível até naquele material do senhor que o senhor postou para a gente também. Deixar para a Flávia terminar o restante aí. Sim, professor. Fala, Antônio Matheus. Só um instante, Flávio. É rápido. Professor, uma coisa também que eu fiquei um pouco na dúvida. Por que, por exemplo, que um concreto com fator água-cimento de 0,7, ele precisa de um tempo de cura maior do que de 0,5, por exemplo? Primeiro porque tem mais água disponível para evaporar. E tanto mais água disponível para evaporar, mais poro vai gerar. Então, quando você divide a quantidade de água pela de cimento e dá 0,7, o teor de água em relação a de cimento é bem maior do que se tivesse no 0,4 ou 0,5. Metade de água em relação à quantidade de cimento. Então, a quantidade de água disponível, tanto maior a relação ao cimento, maior para o processo de evaporação. Então, é preciso ter cuidado com essa água evaporando, geraria poros. Vá, Flávio. Obrigado. Sim. Falando nessa parte que falta aqui, a parte do tempo de cura, né? Você pode ver que tem dois aspectos fundamentais nessa tabela, que é a relação, no caso, da água-cimento, o grau de hidratação e o tipo de cimento. Pode ver que na parte X, né, tem uma relação de água-cimento que temos 4, que são 0,35, 0,55, 0,65 até 0,70, e a relação de cada cimento, né, que é o CP1, 2, CP4, 3, né, com resistência de 32, 40 e, por fim, o Ari. Você pode observar aqui quanto maior a relação, maior o dia, como o professor próprio falou, né? E os outros aspectos importantes são as condições, no caso, locais, né? A temperatura, o vento, no caso do local pontual que você vai concretar, né? A umidade relativa do ar, a geometria das peças, entre outros fatores. Eu quero avançar, Flávio. Eu vou passar para a equipe
A gente tem que discutir mais, a gente avançou muito Professor, Fale. Ícaro, eu queria, na verdade, tipo, você tem uma dúvida mais específica, né, que iria avançar um pouco mais. E aí, se você permitisse a gente apresentar, eu sou o grupo 2, né? Apresentar aqui rapidinho. Sim, vai lá aí, cara. Eu quero o seguinte, ó. Você vai falar o quê? De Relação à água, cimento e grau de hidratação. hidratação. Eu preciso. Próxima equipe a apresentar vai falar de microestrutura. A gente já falou bastante de cura. Quero microestrutura. Microestrutura. Vamos lá. É porque o senhor falou algumas coisinhas aí, tipo, eu fiquei meio na dúvida de meio como a gente tem que fazer essa análise, né? Vá, Porque, tipo, assim, tem uma parte... 5 minutos. Porque eu quero já... Vá. Pronto, tem uma parte do texto que ele fala sobre esse grau de hidratação e a relação ao aquecimento. E a minha dúvida mais é, tipo assim, como eu vou fazer esse controle? Tipo assim, o senhor falou aí, Antônio Matheus, ele perguntou sobre a relação de água-cimento, se ele for maior que 0,7, eu posso considerar isso como um problema, porque ele falou assim, quanto tempo eu devo demorar para ter a relação de cura, né, o processo de cura. Então, nesse caso, eu poderia considerar como um momento, já que a gente tem que, para a gente ter uma boa relação, o grau de hidratação tem que ser um pouco maior que essa relação de água-cimento. Aí eu fiquei nessa dúvida. Peraí, calma, vamos por partes. Acho que tem uma expressão. Vamos por partes? Pronto. Primeiro, a relação entre resistência e relação ao água-cimento é inversamente proporcional. Isso que precisa ser colocado. Tanto maior a relação água-cimento, menor é a resistência. Isso a gente vai estudar lá no processo de dosagem, na curva de água. Mas já fica aqui de microestrutura. Tanto mais água disponível para evaporar, maior porosidade. Tanto maior relação água-cimento, mais diluído é o cimento na água. Eu estou colocando mais água, portanto, a quantidade de cimento em relação à água vai diminuindo, correto? Eu tenho uma solução mais diluída com relação à água-cimento alta, considerando que a diluição é do cimento. Fato é, para concreto de relação água-cimento mais alto, menor é a resistência. Isso não tem o que discutir, é uma lei. Isso é um problema? Não sei, Ícaro. Não sei. Porque você pode ter uma necessidade de um concreto com resistência de 20 MPa. E você consegue 20 MPa com relação à água-cimento 0,8. É um problema ter relação água-cimento 0,8? Não, você conseguiu a resistência que você precisa de 20, 25 com essa relação água-cimento que é alta. De 0,8, 0,7 é alta. Vai te exigir mais cuidados na cura? Vai, ponto final. Mas é um problema a relação água-cimento 0,8? Depende. Você vai conseguir sua resistência com essa relação água-cimento? Vou. Então é um problema? Não. Assim, de forma bem objetiva na resposta. Mas o fato é, relações água-cimento mais altas geram concretos de menor resistência. Mas geram concretos mais fluidos. Isso é positivo. Quanto mais água, menor atrito interno, maior fluidez do concreto. Mas, no estado endurecido, geram concretos menos resistentes. Sim, Fredinho. Falou. Então, a gente pode dizer que o fator de maior importância na resistência e qualidade do cimento, do concreto, é mais a cura do que a relação água-cimento? Não, não necessariamente. Não necessariamente. É relativo, então. Assim. Para cura não se discute. Vamos para a partir de agora dizer assim, cura não se discute. Não se pensa em deixar de fazer cura. Não leve para fora nenhuma discussão de cura. Assim, mais importante a cura, não, meu amigo. Esquece cura. Que cura não mais discutimos. Cura é fundamental, ponto. Posto isso, que não tem mais discussão de fazer ou não fazer cura. Cura tem que ser feita, não tem mais o que discutir. Tem que ser feito cura. Ser feito em qual concreto? Em todos. Ponto final. Agora, deixando a discussão de cura de lado, porque ela é já uma verdade, qual é o parâmetro, um dos parâmetros mais importantes em relação ao água-cimento? Tanto menor relação ao água-cimento, mais durável o concreto, menos poroso, mais resistente, já que não tem o que se discutir acerca de cura. Respondi, Luan? Entendi. Foi o caso do prédio em São Paulo, né? Cimento com baixa relação ao cimento. Qual foi o caso?
É o E-Tal, é alguma coisa assim. Teve concreto de 125 MPa. Ah, foi o clássico que o Paulo Helene se imergiu. Foi o primeiro concreto de alta resistência e baixa relação ao aquecimento no Brasil. Verdade. Vamos lá, Andressa. Eu também fiquei um pouco na dúvida em relação a essa relação, né, de grau de hidratação e água-cimento. Porque, pelo que eu entendi, o que vai influenciar mais depende do que tem valor maior, né? Se a relação de água-cimento ela for menor do que o grau de hidratação, ela influencia mais no processo de cura. Se o grau de hidratação for menor, ele é que influencia mais. Mas veja, me permita só um instante, Andressa. Ninguém produz concretos com relação à água-cimento abaixo do necessário para a hidratação. Sim. É impossível. Isso, Hoje, com a tecnologia que a gente tem, é impossível. Porque o concreto de relação água-cimento abaixo de 0,3 é muito difícil trabalhar. 0,3. Eu diria que é impossível. E a relação água-cimento... a relação água-cimento mínima é 0,15, 0,17. Isso, porque... Então, ainda tem água sobrando. Como você falou na última aula, tem uma quantidade de água que é responsável pela hidratação, que é essa de 0,15, e o restante é água de amassamento, né? Que serve para lubrificação e tudo mais. E aí, mas a minha dúvida é como que eu consigo fazer esse controle de grau de hidratação? A minha mesma dúvida é essa. Para ter essa noção do que é que vai influenciar mais, não vai, de como... assim, a tua dúvida... fazer esse controle ou eu só preciso fazer o controle da relação água-cimento? Peraí, assim, olha só, porque a tua pergunta é ótima, mas esse controle, no grau da tua pergunta, a gente faz no laboratório de pesquisa. Não se faz numa obra. Se você levar essa tua pergunta para controlar numa obra, você vai precisar de um laboratório de ponta para ver o que está hidratando e o que não está hidratando. Isso é pesquisa de ponta, pesquisa científica. Não se faz isso. Se fizéssemos, teríamos um mundo espetacular na construção civil. E eu diria até desnecessário nisso. Isso a gente faz nos laboratórios das nossas universidades. Sob o ponto de vista de pesquisa, de grau de hidratação, como influenciar, para chegar aos parâmetros. O que é que se deve fazer? Eu imaginei que isso tivesse valores tabelados, assim, né? De acordo com o tipo de cimento, de acordo com o traço, enfim. Mas então, eu não entendi tua pergunta. Eu imaginei que o grau de hidratação... O que você quer saber? O grau de... isso, mas eu não tinha essa certeza, então por isso que entendi. A tua pergunta é assim, qual é o grau de hidratação em relação ao tempo? É isso, não? Não, era assim, de que forma que eu vou entender essa influência do grau de hidratação em relação à relação água-cimento? Não se faz isso em obra, não, Andressa. O que a gente sabe, para ser diretamente aplicado, sendo bem objetivo, o que se faz com o grau de hidratação? É simples, Andressa. Não se investiga isso em obra. A gente sabe que o concreto que vai ser produzido... Eu estou produzindo concreto na UFRB. Não vou nem falar em central. Estou produzindo concreto. Você me pediu um concreto de alta resistência para te entregar. Eu vou produzir um concreto para te entregar com relação ao água-cimento 0,32. Eu que estou te entregando, que fico responsável pelo concreto, que vou emitir uma anotação de responsabilidade técnica, vou emitir uma ART, está dizendo que aquele concreto vai se hidratar. Eu estou usando um Mari e estou te dizendo que com 7 dias, 80%, 87%, 90% da hidratação já se concluiu em 7 dias. Com relação ao aquecimento, 0,32, 0,35. Aditivo superplastificante, retardador de pega, etc. Isso eu vou te garantir. Você vai controlar isso como... eu vou controlar e não quero saber o quanto hidratou. Você, enquanto engenheira lá da obra, você precisa saber o seguinte, com 7 dias vai dar 25 MPa? Então, você vai recolher uma amostra e vai, com 7 dias, romper. Atingiu 25 MPa? Beleza, Cleidson, seu concreto passou. Não atingiu, você liga para mim e diz, Cleidson, as amostras que eu rompi aqui só deu 20 MPa.
eu preciso de 25. Ninguém vai investigar se quem hidratou, quem não hidratou. É bem mais objetivo. Por isso, essa discussão de grau de hidratação, ela é muito pura no sentido de você precisar de equipamentos de um grau de precisão bem maior e objetivamente numa obra se controla a resistência, porque você tem FCK, que vem do projeto de estruturas, lá no projeto de estrutura virá o FCK mínimo, aí eu já respondo disso. O FCK mínimo é 20 MPa. Se eu entreguei o concreto para 20 MPa, ele tem que dar 28 dias, que é o padrão, 22, 23, no mínimo 20. Se der 15, a construtora vai acionar a central de dosagem para ou reforçar a estrutura ou resolver o problema. Não sei se eu te respondi, André, se a tua dúvida era objetivamente essa, porque você, numa obra, quando recebe o concreto, você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Você não vai controlar a hidratação. Você vai estabelecer cura. Se você, por outro lado, está responsável por produzir o concreto, aí você vai escolher os materiais adequados. Meu pensamento estava exatamente nesse lugar, quando você é responsável por produzir o concreto. Então, de que forma que eu preciso analisar isso? Sim, agora vamos inverter os papéis. Você agora é engenheira da central de dosagem. Sendo a engenheira da central de dosagem, como é que você pode controlar a hidratação? Me ajude aí. Eu quero acelerar a hidratação. O que é que eu tenho que fazer? Acelerar a hidratação depende da temperatura das peças de contato. Tá, vamos controlar a temperatura. Perfeito. Condição 1. Condição 2. Você, como engenheira de materiais, o que é que eu posso fazer? Aí você vai, no caso, as superfícies de contato também vão influenciar. Então, ou seja, o tipo de cimento. O tipo de cimento. Vou, em que sentido? Vou diminuir a relação água-cimento sem superar o mínimo. E ninguém vai superar o mínimo, colegas. Ninguém. O único concreto que a gente faz para estudar o mínimo é concreto de laboratório. A gente consegue produzir em laboratório pequena quantidade aí para avaliar teor de hidratação, como ela evolui, com o mínimo, com 0,15. É concreto de laboratório. Ele não existe na vida real. Ninguém faz concreto com relação ao água-cimento 0,15 para aplicar numa viga. Não consegue, meu amigo. Fica tão seco que exige vibração, com um equipamento, com soquetes, que a gente só tem em laboratório com volume pequeno. Semelhante ao que se faz com solo. Então, não se consegue em laboratório. Então, se você está responsável pela central, você vai escolher o cimento adequado, vai trabalhar com granulometria, vai trabalhar com temperatura, com hidratação, vai entregar isso e a responsabilidade lá do gestor da obra, fazer vibração adequada, fazer cura, a responsabilidade dele. Respondi, Andressa? Espero que sim. Sim, sim. Professor, eu acho que a Andressa estava entendendo o grau de hidratação da mesma forma que eu estava entendendo, tipo, como fato isolado. E aí, era como se, tipo, a gente tivesse que se preocupar com o grau de hidratação especificamente para garantir a resistência. E aí, agora, deu para entender que, tipo, existem outros fatores que a gente pode estar incrementando e pode estar controlando a resistência em si, não o grau de hidratação. É algo mais ou menos assim, né? Perfeito. Observe, o posicionamento de Layala em obra, a gente está falando de microestrutura, correto? Microestrutura a gente enxerga a olho nu? Não. Não. Como é que se faz, então, na obra para enxergar? Que ninguém tem um microscópio lá para ficar vendo microestrutura. Como é que se faz? Se trata de macroestrutura. O que a gente consegue enxergar de macroestrutura? A resistência do concreto. Então, controle tecnológico de concreto é romper o corpo de prova. De forma bem objetiva, como eu falei com a Andressa, concreto em obra o gestor ele não está preocupado aí com a microestrutura. Eu terceirizo o concreto, é a Andressa que vai produzir agora para mim, ela está numa central de dosagem, Andressas Concreto Limitada, ela entrega concreto para mim, eu preciso de 20 MPa, ela é responsável, emitiu a RT dela, me entregou o concreto, Andressa, eu gosto de você, eu adoro você,
mas o concreto deu 12 MPa. E aí a gente resolve como? É assim, minha amiga. Aí você dá seus pulinhos para mostrar que o erro foi meu. Geralmente funciona assim. Não, Cleiton, opa, eu também gosto de você, mas você não fez cura, você não fez adensamento adequado, você não fez lançamento adequado. Os meus o concreto que saiu aqui para a tua obra deu 25 MPa, que eu não dei corpo de prova. Se o mesmo concreto deu 25 aqui na minha empresa, por que o teu aí está dando 15? Tem coisa errada aí. Tu é gente boa, mas tem coisa errada. Então, assim se desenrola o processo na macroestrutura. Aqui, vamos ver o que a gente já avançou. Já estou partilhando do nosso planejamento. Já está aí disponível. Agregado, a gente já venceu. Cal, eu estou devendo a vocês. Olha, eu vou fazer um vídeo aí sobre Cal. Microestrutura, mapa, dia 2, adições minerais e pozolânica já vimos. Já deveríamos entrar em dosagem de concreto, já era para começar. Então, já vou deixar a atividade sobre dosagem de concreto. Vou passar um livro para vocês sobre dosagem de concreto. Porque depois do dia 21, olha, já são atividades nos grupos. É preciso avançar em dosagem do concreto. Eu vou colocar um livro lá disponível, e a nossa próxima aula sou eu que vou fazer. Eu sugiro que leiam, para que possam entender melhor o processo de dosagem. Mas eu não vou cobrar de vocês, não. Eu vou fazer dosagem como uma atividade minha. Eu vou apresentar. Portanto, eu vou deixar o material disponível para que vocês façam a leitura. É um livro que é bem direcionado, ele pega na mão do leitor e ensina o processo de dosagem de concreto. Você vai mandar lá no Telegram o livro e as questões que é para a gente fazer? Sim, vou passar. Beleza. Vou passar. Vou colocar uma prova que a gente já fez para que vocês façam o processo de dosagem e definam o traço de um concreto. Eu vou fazer isso na próxima aula. E aí, logo depois, tem um bocado de coisa. Argamassa é rápido. Eu vou separar as equipes para apresentação de argamassa, para que a gente entre logo nessa parte aí de fazer perguntas para as equipes. Eu acho que esse joguinho é interessante, vale a pena a gente investir nele. Então, gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até